Senhor, eu quero orar e declarar a minha necessidade extrema, a minha necessidade da Tua presença. O Senhor sabe como está esse lugar, os céus, como está se movimentando o mundo espiritual. O Senhor tem um propósito e um desígnio para que essa palavra fosse liberada hoje, no dia 25 de março, nesse exato momento, nesse exato local. A Tua palavra não voltará vazia, mas ela será liberada. E que o Teu Espírito Santo venha carregar como palavra rema, carregada de poder, carregada da presença, que essa palavra não seja apenas uma história contada, que traga sono, que traga, eu já conheço, mas que traga um despertamento, que traga força, ânimo, tudo aquilo que ela está sendo designada, que venha ser liberado e encontre corações, encontre filhos sedentos, que se apropriem dessa palavra, que se revestem da armadura, que se revestem da fortaleza que é o Senhor, da Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, usa-me com as minhas inabilidades, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, mas eu peço, traz o cumprimento, a clareza, não permita nenhuma distorção, nenhum embaraço, nenhum impedimento na palavra, em nome de Jesus, amém? Se o título é Fortalecidos para esse tempo, eu tenho que te dizer que você está aqui nesse tempo, nesse dia, faz parte dessa geração, talvez da geração X, Y ou Z, mas você está vivendo os dias de hoje, está vivendo esse momento inserido nesse tempo, porque Deus tem um propósito, amém? Eu acredito que muitos dos apóstolos que gostariam de estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Eles tiveram a participação deles, isso ficou gravado na história da Bíblia, isso ficou gravado as histórias, Atos, a igreja primitiva, conta essa história, não para ser uma história lida e que legal, mas para ser um livro que libera poder, a palavra de Deus libera o poder de Deus, e para inspirar como profetas, como reis, como os discípulos passaram por dificuldades, passaram por tribulações, passaram por sofrimento, muito eles nos ensinam, e mais do que todos, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de ensinamento, de vida, de como nós vamos viver as tribulações, as dificuldades. Jesus, Deus, não nos falou sobre um evangelho. O evangelho do reino não é o evangelho melzinho na chupeta, não é um evangelho, venha que a sua vida tudo será um mar de rosas. Esse não é o evangelho que é pregado aqui, esse não é o evangelho do reino. Sim, você terá muitos benefícios, o maior deles é a tua salvação, o maior deles é o novo nascimento, é a oportunidade que Deus te dá de nascer de novo, e ninguém poderia fazer isso por você. Jesus foi até a cruz e morreu por amor para nos resgatar. Essa é a mensagem central do evangelho. Ele amou o mundo, amém? Mas nós fomos chamados, e Jesus, ali no final, na hora que ele estava se despedindo dos seus discípulos, em João 16, se você quiser colocar no telão, eu vou ler aqui. Ele nos deixou algumas mensagens no capítulo 16, é um capítulo muito especial de João, porque ele fala sobre a missão do Consolador, que ele iria ao Pai, ele já tinha cumprido a missão, ele estava prestes a retornar e se assentar à direita do Pai no alto e sublime trono. Ele estava prestes a retornar, mas ele iria deixar o Espírito Santo como Consolador, para que ele pudesse nos ensinar, estar conosco, porque sem o Espírito Santo seria impossível, amém? Então, no versículo 33, ele fala algumas palavras de despedida, já preparando os seus discípulos, e já preparando o que eles iriam enfrentar. E ele diz assim: eu lhes disse essas coisas, depois você lê todo o capítulo, para que em mim vocês tenham paz, a paz que o mundo não vai dar, mas eu sou o príncipe da paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês vencerão o mundo. E o que vence o mundo? A vossa fé, a fé que vence o mundo.
Porque o mundo jaz do maligno, jaz no maligno. A operação da maldade, ela está solta, ela está operando. E nós precisamos mais do que nunca sermos fortalecidos para esse tempo, entender o tempo que nós estamos, não nos acovardar, não nos intimidar, não ficarmos paralisados pelo medo, sabe, nocauteados, amarrados, com medo do sofrimento. Ninguém gosta de sofrimento. A nossa tendência natural é a fuga. Todo ser humano, quando vai sofrer, ele vira e sai. Isso é a tendência natural. Mas o Senhor não é uma apologia à dor e nem ao sofrimento, amém? Porque eu não sou masoquista. Mas eu preciso apresentar um evangelho que também tem a participação dos sofrimentos de Cristo. Apóstolo Paulo, ele é o mestre, aquele que ensinou e tem autoridade para falar sobre isso. Depois você pode ler lá em 2 Coríntios, fala dos naufrágios, 11 a partir do versículo 24, açoites, prisões, cadeias, e aonde ele estava, a mensagem da cruz não estava presa, ele ainda continuava pregando nas cadeias. Por quê? Ele tinha bom ânimo, porque ele sabia quem ele era. Para que eu me fortaleça nesse tempo, eu tenho que saber 3 coisas. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber qual é o propósito de Deus para a minha vida e a minha missão. Ele, esse homem, nos ensinou e a gente vai falar sobre a vida dele hoje. Amém? Aqui nessa terra, a palavra diz que... A palavra nos diz... que nessa terra, essa barraca aqui, sabe quando fala, em 2 Coríntios, quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela, uma casa no céu. Se Ele falou, eu acredito. Se Ele falou, eu tenho esperança eterna. Amém? Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, mas Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Então, enquanto nós estamos nessa barraca aqui, nesse pó, nessa carcaça, nós precisamos andar de forma posicionada, firme. O apóstolo Paulo escreve 2 epístolas pastorais ao seu filho Timóteo, porque ele evangelizou, ele teve 3 viagens missionárias. Vamos estudar o livro de Atos depois aqui desse jejum, se aprofunda nas histórias missionárias, isso vai te inspirar. E essa primeira história missionária que eu vou falar um pouco sobre hoje, ele foi comissionado. Repete assim, quem comissiona é Deus. Deus traz o chamamento. E ele ensinou muitas coisas para o seu filho Timóteo. Ele falou, se fortifica na graça, se fortalece na graça do Senhor. Ele falou, pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, 1, depois 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos, não foge, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, ou seja, se distrai, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E queridos, mais do que nunca nós temos que entender, eu volto a falar, não é uma apologia ao sofrimento, mas chegou um tempo que nós vamos enfrentar perseguições, já estamos enfrentando. Perseguições que em outros lugares, em outros países, já sofrem há muito tempo. Mas maiores do que a nossa, que não podem ter uma Bíblia. Se você fosse para um lugar que você não podia sair com a Bíblia, você nunca mais deixaria de ler a Bíblia um dia da tua vida. Valorizar essa palavra. E Mateus diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra ti, calúnia. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Isso é vacina para nós.
Nós temos que lembrar que alguns sofrimentos desse tempo presente, Deus não perdeu o controle. Ele nos dá o escape, Ele nos dá a graça que nos capacita a vivermos o que estamos vivendo hoje. A permanecermos na chamada e no lugar que Deus nos colocou. Sem ser um filho mimado. Ai, agora passou o momento da calmaria, sabe? Está muito agitado, eu vou sair um pouco do mar. Eu vou esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Não, não. Você foi treinado para descer as ondas. Você foi treinado para dropar as ondas. Você foi treinado para atravessar a... Como chama o surfista ali, que está ali? A arrebentação. Não para se acovardar. Amém. O Senhor nos capacita, queridos. Nós temos que ter essa certeza. Porque nesse tempo presente, nos últimos dias, haverá extrema corrupção. A gente tem visto, tudo que é depravação está aumentando, o amor está se esfriando. Isso é uma atmosfera que nos envolve. Os homens serão amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes, pais e mães. Isso já faz tempo, né? Mas antes não eram tão desobedientes assim, não. Era uma vez que o pai falava, sim, senhor. Hoje eu tenho que falar, convencer, pegar pelos cabelos, né? Tô brincando. E falar, você não entendeu porque o filho está querendo mandar no pai. Inversão de autoridade. Irreconciliáveis, sem afeto natural, frios, cruéis, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do mundo do que de Deus. E algumas pessoas têm se enfraquecido na fé, não estão fortalecidos para esse tempo e estão querendo dar uma voltinha no mundo para satisfazer as suas próprias delícias e vontades. Cuidado! Você sempre achou que valia a pena esperar no Senhor. O que te convenceu? Qual foi a mentira? O desespero, a carência, a solidão que prevaleceu na tua vida para você achar que agora você vai fazer do teu jeito. É um aviso, porque pode ser bem provável que você se dê mal, que você se machuque. Espera no Senhor. Pessoas duvidando, mas será que é isso mesmo? Mas será que é dessa forma? Um espírito de dúvida, de incredulidade, prairando, tentando roubar e seduzir a certeza e a fé dos filhos. Seja desmascarado em nome de Jesus, porque com dúvida e incredulidade, você não está fortalecido para esse tempo. Você está, é bem fácil para ser levado em qualquer doutrina e qualquer vento errado. Nós precisamos preparar os filhos, a igreja, para esse tempo presente, daqui para frente. Essas palavras estão escritas desde que eu me converti, mas parece que elas agora estão fazendo um sentido, estão realmente me trazendo uma força e uma direção para esse tempo. Não que não trouxe antes, mas mais específico. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, eu queria que você abrisse rapidamente. Depois que ele fala, 12, 14 a 17, depois que ele fala que nos últimos dias serão amantes de si, todas essas características, ele fala assim: esses, todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, filho, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Ícono e Listra. Você tem acompanhado os meus sofrimentos, isso tem sido um aprendizado para você, Timóteo. Que variadas perseguições tenho suportado, com exclamação, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Porque Deus não coloca ninguém na fornalha para não livrar. Mas para treino, mas para viver a sobrenaturalidade. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não fossem postos na fornalha e tivessem essa experiência, eles nunca iriam saber esse tipo de sobrenaturalidade que eles viveram. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Já sabe que serão. Tu, porém,
Permanece naquilo que aprendeste. Olha a importância de permanecer naquilo que você já conhece. Permanece no que você aprendeu. Não tenta reinventar a simplicidade do Evangelho. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Quem é o teu pai, Timóteo? Sou eu, apóstolo Paulo. Lembra de quem aprendeste. Paternidade. Sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus para o ensino, repreensão, correção. Amém, queridos? E apóstolo Paulo nos ensina com a sua própria vida. Agora você vai abrir lá, quer dizer, você vai abrir em Atos 13, tá? Daqui a pouco. Mas o versículo central dessa pregação é essa experiência de apóstolo Paulo no final da sua vida. É uma frase que eu ouço muito do meu pai espiritual, aonde ele incentiva, injeta a fé, porque é um dom, uma fé apostólica, e ele sempre diz, às vezes ela é dita até mesmo quando a pessoa cumpriu o seu chamado, porque o homem ele é imortal, até que o seu propósito se cumpra. Se morreu, é porque cumpre o propósito. Nós precisamos crer nisso, amém? Na soberania de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não abandonei a fé, eu guardei. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia com letra maiúscula, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, a todos quanto perseveram para que herdem a coroa da vida. Amém, queridos? Esse é, os nossos olhos têm que estar nesse dia, na eternidade. Nós vamos herdar um reino eterno, uma casa celestial e uma coroa. Os nossos dias estão sendo escritos pelo Senhor, já foram. Em Salmo 139 diz, Ele não erra, Ele não falha, Ele não chega atrasado, Ele não mente. Ele cumpre o que prometeu. E se você crê nisso, você está fortalecido para esse tempo. Você não anda entre dois pensamentos, cocheando. Enquanto você está incrédulo, Satanás está roubando a tua fé, a tua vida. Porque se nós somos chamados para viver por fé, e eu não tenho fé, eu estou vivendo como um homem carnal. Mas não estou mais no mundo, mas também não estou vivendo a plenitude. Onde que eu estou? Estou em cima do muro. Sai de cima do muro. Cara, nesse tempo, não vai dar para ficar muito em cima do muro, não. Não dá, amém? Olha o que diz, o apóstolo Paulo escreve isso quando prevê a sua partida. Seu tempo na terra estava se encerrando. O homem é imortal, como eu disse. Que bênção isso aqui, gente. Vocês não sabem a luta que eu tô com esse mouse rosa que da Rafa. Que não acontece isso, sabe? Antes. Agora saiu da tela, mas a palavra vai ser pregada, não é mesmo? Da outra vez aconteceu isso também, né? Pega o meu celular ali, Jonas. Cadê o Jonas? Não sei o que está acontecendo aqui. Todo impedimento, né? Caia por terra. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu enxergo aqui. Vamos ver. Cadê o Jonas?
Chama ele, por favor. Abra sua Bíblia em Atos 13. Atos 13. Para que nós possamos estar fortalecidos nesse tempo, sabe o que nós precisamos, queridos? Manter o foco. Nós precisamos manter o foco no alvo. Qual que é o alvo? Jesus. Ele é o alvo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, e só é possível dizer isso, chegar no final da sua vida e falar, eu combati o bom combate, se você não desistiu da fé, se você não deixou de guardar a carreira, porque há uma carreira proposta para cada um de nós. Nem todos vão ser apóstolos, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, profetas, evangelistas, mas todos se enquadram no chamado de Deus. Todos foram escolhidos, chamados por Ele, não para ficar esquentando o banco, mas para poder cumprir uma missão na terra, porque senão não teria sentido. Amém? Então, as pessoas que sabem quem são, que possuem um claro senso. Agora acho que deu, eu reiniciei. Vamos ver, os universitários não vieram. Mas eu te amo, filho, não se sinta, deve estar no banheiro, algum lugar. Não tem problema, o Senhor está ajudando. Aqui, glória a Deus. As pessoas que são as pessoas que sabem quem são, que possuem claro senso da sua missão e compreendem o propósito de Deus em suas vidas, são as mais bem-sucedidas. São as pessoas que são emocionalmente estáveis, que têm uma força interior, que se renovam, o homem interior se renova, que tem poder de reação, que não ficam assim olhando para a mosca, sabe assim? Não sabe nem para onde está olhando, que tem foco. São as pessoas que são felizes, bem-sucedidas. Essas experimentam maior satisfação, maior nível de fé e perseverança. Porque ninguém rouba a certeza que elas carregam. Ainda que a gente tenha na nossa caminhada algumas crises existenciais, como pastor a gente acompanha muitos filhos que ficam na dúvida. Isso é normal no início, quando é neófito, está conhecendo, depois se encontram, sabe qual é o seu rio, aí depois de um tempo recebe uma seta, sente um ataque das trevas, aí a gente conversa de novo, lembra-te da onde você saiu, lembra o teu chamado, quantos aconselhamentos a gente já não teve que lembrar, olha o dom que já foi colocado pela imposição de mãos, lembra e reaviva o dom que há em ti. Quem aqui nunca teve que reavivar o dom? Porque há fases meio difíceis, há fases onde o inimigo nos ataca, a nossa identidade, mas nós precisamos continuar conhecendo quem somos nele, da nossa missão. Por isso nós não desistimos, não porque nós não nos cansamos, nós cansamos, nós nos animamos, como diz lá em 2 Coríntios, as aflições, mas o nosso homem interior se renova. Por isso que nós continuamos, não é porque somos super-homens espirituais, mas porque nós buscamos na presença de Deus um renovo. Nós vamos até o altar, até a presença, e de lá nós não saímos iguais. O jugo é quebrado, o fardo é trocado, a unção renova, fresca. Conhecer a identidade, entender que tudo que você vive se encaixa ou se encaixará, se ainda não faz sentido, em um propósito maior. E dará sentido a toda a sua experiência na terra. Existe uma frase de um empresário da Ford que diz assim: obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando você tira os olhos do alvo. Porque essas pessoas que sabem quem são, como o apóstolo Paulo, se tornam incansáveis. Não porque elas não cansam, mas porque elas vão enfrentar os desafios dos obstáculos. Porque elas sabem
quem elas são e quem está com elas. Como um bom pai, Ele não ia nos colocar numa empreitada sem preparo. Como um bom pai, Ele não ia nos colocar num lugar e nos abandonar. Não, Ele está conosco todos os dias. Que diferença tem o apóstolo Paulo de nós? Humano. Como os profetas sofreram, sentiram, quiseram desistir. Elias, depois de uma grande batalha, ficou depressivo, pediu a morte. Mas ele ainda tinha que ungir, ele ainda tinha um caminho para seguir. Então, abre sua Bíblia no Atos 13, 1-4. O chamamento, lá em Atos 9, na verdade, ele chama apóstolo Paulo, Saulo na época, como esse é o meu vaso escolhido. E quando Deus fala isso, ninguém tira. Há um selo sobre ele. Não importa se ele era perseguidor da igreja, esse é o meu vaso escolhido. Então ele ficou cego, você sabe lá em Damasco, no caminho, como que aconteceu, porque Deus sabe como nos alcançar, sabe que alguns são do osso duro de roer, e sabe como alcançar, o amor dele nos alcança, amém? E Atos 13 fala sobre o relato do chamamento de Paulo, olha que tremendo. Ele diz assim: Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, que cada nome sinistro, e Saulo, e versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem que separou eles? O Senhor. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediam. E aí eles foram enfrentar o mágico Elimas. Eles foram enfrentar as regiões celestiais. Porque quando eu sei do meu chamado, quando eu sei que eu fui chamado para algo, nesse caso o apóstolo Paulo e Barnabé foram chamados, eles foram revestidos de autoridade. Amém, queridos? Por isso eu sou fortalecido para esse tempo. Eu sou chamado, eu tenho um revestimento de autoridade sobre a minha vida, na esfera que Deus me chamou, me chama. E essa primeira viagem missionária é o início de uma grande maratona, de grandes aflições, de grandes provas, de grandes batalhas espirituais que ele ia enfrentar. Porque depois você vai ler a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. E aonde eles chegavam, os judeus não aceitavam muitas vezes, mas os gentios, porque ele foi chamado para pregar aos gentios, ouviam, mas existia muita resistência. E isso nós sentimos hoje, a resistência do mundo espiritual para que o evangelho seja pregado, ainda que a gente tenha liberdade de culto, ainda que a gente possa pegar a Bíblia e pregar em praça pública, existe uma resistência, uma oposição espiritual. Nós não podemos andar como homens carnais, porque a gente vai apanhar. Amém? Nunca será uma opção para aquele que crê retroceder diante das oposições. Aquele que crê vai vencer as oposições, as perseguições, por amor ao Evangelho, a Deus. Aceitamos a chamada, a comissão, porque amamos a Deus e porque temos certeza, sabe do quê? Que Ele que nos comissionou e Ele vai nos ajudar. Ninguém iria se arriscar apenas com habilidades humanas ou você é intelectual. Nenhuma estratégia humana pode vencer uma batalha espiritual. Nenhum PhD em história pode vencer uma batalha espiritual. Eu preciso ter estratégias para o tempo presente. Eu preciso ter a sabedoria do alto, o poder do Espírito Santo. Eu preciso do enchimento do Espírito para que eu possa representar o Rei. Porque as oposições serão naturais, ideias, filosofias, sabe? Os caras querem ficar conversando, falando, que é isso que a gente está falando, né? Sabe esses que eu não tenho, né? A gente não tem que ficar em vãs discussões.
Mas não são só oposições naturais. As maiores oposições serão as espirituais. E para que eu esteja fortalecido para esse tempo, eu preciso estar preparado para a batalha. E não é ser uma pessoa que não erra, que não falha, mas é ser uma pessoa cheia de temor a Deus, de reverência, de arrependimento diário, de dependência do Espírito Santo. Ai, se Paulo fosse diante desse mágico, na força do braço dele, por persuasão de palavras humanas. Nunca foi assim a pregação do Evangelho de Paulo. Porque ele iria apanhar em praça pública. Não consiste em pregação por palavras de persuasão humana, nunca foi por convencimentos de homens bem letrados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para enganar os sábios. E Deus nos leva a limites, a impotências, a gigantes, como o profeta, como o rei Davi. Todas as batalhas, se você for olhar, parece ser covardia. Parece ser assim, cara, os gigantes é maior, o povo tem menos número. Por quê? Para mostrar que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior são as armas espirituais do que as bélicas. Maiores são as estratégias do Senhor, a sabedoria do alto, que nos capacita a enfrentar o nosso inimigo. Não inventa, recebe a estratégia do alto fresca. Tem vezes como pastores, a gente, como que vai ser agora? E agora? E aí Deus nos leva a um nível maior de dependência. A liderança está na frente do povo, não porque é bonitinho, porque não é fácil, mas Deus nos comissionou. Então a unção capacita para o chamado. Queira você fazer algo que não foi ungido para aquilo. Tem espaço para todos. Nós só vamos, quando comissionados, porque temos a garantia de que quando as nossas forças se esgotarem, Ele nos dará renovo. Nós só vamos e prosseguimos, porque quando o estresse e a ansiedade tentar nos sufocar, Ele nos dará refrigério. Aleluia! Ele te dará refrigério. Nós só vamos e prosseguimos, porque quando as nossas forças vão, quando a gente cai, quando a gente tropeça, se cansa, Ele nos levanta, Ele nos anima, tem de bom ânimo. Nós só estamos aqui porque quando o medo bateu na porta, Ele nos deu coragem. Quando a solidão tentou me assombrar, Ele me disse: ei, eu estou contigo. Lembra dessa promessa? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas. Não é hora de recuar. É hora de enfrentar. Não na sua força, mas na força do Espírito Santo. Quando tudo parecer perdido, Ele te mostrará que tudo é possível ao que crê. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence as oposições do século presente. Apóstolo Paulo enfrentou muitas oposições naturais, como eu falei, muito em campos de argumento, ideias. Ele foi perante o Sinédrio, ele teve que defender. Depois você vai ler a defesa dele, não estava pautada no eu. Cara, a defesa dele estava pautada em quem ele é, em quem aquele que o comissionou é. Apóstolo Paulo enfrentou e nos deixou muitos ensinamentos. E a maior guerra e a guerra real maior é a espiritual. Efésios 6,12 diz: por isso fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Senão eu vou sair de cena. Mas Deus te quer na cena, mas Ele em você tem que aparecer na cena. Gigantes de Deus. Pode ser o mais baixinho, não estou falando de estatura física, de autoridade espiritual, de governo, de determinação. Essa pessoa sabe quem ela é, ninguém tira isso da cabeça dela, mas é uma verdade. Essa pessoa não é confundida, ela não é enganada, ela desanima, mas ela ressurge.
ressurge, porque o Espírito de ressurreição habita em mim, porque o Espírito de ressurreição habita em mim e em você, e quando eu mesmo já estou planejando o meu abandono, o abandono da fé, a desistência, o Espírito Santo vem me convencer, me acorda, e fala: ei, aonde você vai? Ainda o caminho é longo, você não vai embora para São Paulo de novo. Não, eu te darei aqui uma família, você vai ficar aqui, você vai ficar no lugar, ai de mim se eu desviar do propósito do que Deus tem. Para onde você vai? Você é um adorador, você não vai mais tocar no mundo, você é um adorador, você é um profeta, você não vai mais ficar bebendo no bar. Você é uma princesa minha, você não vai mais se prostituir. Ei, para onde você está pensando em ir? Volta. O meu amor é mais forte. E eu tenho o poder de te convencer quantas vezes forem necessárias. Então, se você ler lá, ele chamou e sempre vai ter um cenário de guerra. Porque como embaixador do reino, ele está avançando em autoridade de território. E isso não é para ser bonito, olha, apóstolo, não. É autoridade delegada para avanço de território. E a gente sente essa resistência para o avanço, essa resistência para a transmissão, essa resistência para fazer com que o povo fique conectado, para que a gente não se disperse, para que as ovelhas não sejam roubadas pelos lobos. E aí a gente fica como um bom pastor, sabe, cuidando, tentando cuidar de quem quer ser cuidado, de quem acena, de quem põe o triângulo, põe o pisca-alerta, porque quem não põe, se Deus não revelar, eu não tenho como adivinhar. Eu preciso de ajuda, eu preciso pôr a cara, eu preciso ligar, eu preciso pedir. E quando ele saiu a campo, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Eles nunca iam sozinhos, iam em dois, iam com propósito, tinham um destino para ir. Tinha o tempo de ir, tinha o tempo de voltar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus. Olha só que disfarce. Não é Jesus, é Bar-Jesus. Mas olha só, o qual estava com o procônsul, um homem importante, um procônsul, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O procônsul estava interessado, mas o mágico não queria que ele se interessasse, nem que ele se convertesse. Esse homem é importante nessa terra. Se ele se converter, ele vai arrastar uma multidão. E a minha magia, e a minha feitiçaria, como que eu vou continuar sendo feiticeiro nesse território? Mas opondo-se lhes Elimas, o mágico, porque o espírito era outro, contrário ao Espírito de Deus, porque assim se interpretar o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul, interpor, roubar, impedir, roubar, matar e destruir. É isso que Satanás veio fazer. E Jesus veio para destruir as obras do inferno. E os filhos de Deus continuam a missão na igreja e têm autoridade para ligar, desligar e destruir as obras do inimigo. Porque senão a gente não conquista mais território. Ninguém conquista território assim, do sofá, vendo novela, com mumu. Tem o tempo do lazer, tem o tempo da folga, do passeio, mas tem o tempo de eu estar antenado em todo o tempo. Na verdade, até no lazer eu estou antenada, mas eu consigo descansar. Mas eu estou em espírito, eu estou ligada no que está acontecendo, o que está ao derredor. Porque você acha, o inimigo, quantas pessoas já não foram atacadas na praia, nas suas férias?
né? A mãe lá, a rainha dos céus, já querendo tramar um trambique lá para você, uma sedução, né? Na praia, tal, sol, surf. É maravilhoso, mas eu preciso estar em vigilância. Eu preciso estar em todo tempo vigiando, entendendo o que está acontecendo, qual a atmosfera que eu estou entrando, como que eu vou guerrear nessa atmosfera, qual é a adoração, qual que é o louvor, qual que é a chave, qual que é a oração que eu vou ligar e desligar, contra quem eu estou guerreando. Ah, não sei, tem guerra? Ah, quem é? Queridos, não é só para intercessor, todos intercedem, é para o filho de Deus que tem um chamado, amém? E ele tentou se interpor, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, é isso que faz a diferença, a presença de Deus, fixando nele os olhos, não há covardia. Ele enfrentou o inimigo, ali espiritual, porque não é contra a carne nem sangue, é contra aquilo que estava influenciando aquele mágico. Ó filho do diabo, olha a palavra profética, o juízo profético que ele lançou. Essa foi a estratégia de Deus. Essa foi a intervenção divina no natural, que acompanha aqueles que creem e que estão no campo. Olha o que ele disse: fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Não são a minha palavra, ele estava falando do Senhor, eu sou representante dele aqui. Quem é esse circunciso que está contra o meu Deus? Como Davi disse: pois agora, eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, juízo, e ficarás cegos. Ele já falou cego porque ele já viveu também, né? Ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E no fim, se você ler toda a história, houve conversão até mesmo desse mágico. Porque a sobrenaturalidade, a intervenção divina no natural, traz conversão em massa. Multiplicação de peixes, de pães, curas, sinais. Muitos precisam ver curas e sinais para crerem. E quem fará? Senão os enviados de Deus. Porque Jesus já subiu e ele deu autoridade para a igreja para fazer, para profetizar, amém? Então Paulo, ele não estava de bobeira, não sabia quem ele era, onde ele estava. Ele sabia onde ele estava, por que ele tinha nascido, até mesmo por que ele tinha passado tudo que ele passou para estar naquele... Porque se você está passando hoje algo, você já foi preparado para estar aqui. Tem um preparo prévio, tem um preparo da tua caminhada e tem um preparo hoje para o futuro. Para o hoje e para o futuro. Deus está preparando. Só Deus tem o poder de desatar o inimigo, o opositor, de trazer confusão no arraial do inimigo. Quando, na história de Josafá, eles começaram a adorar e profetizar, Deus se levantou e fez a confusão no arraial dos inimigos. Então nós precisamos entender a forma que Deus quer em cada momento. Quando a fé, o sobrenatural se interpõe, o céu invade a terra, Deus intervém na história dos homens, Deus defende, Ele é o juiz, Ele nos dá força. Ele é o nosso guarda, protetor, segurança, refúgio, fortaleza. O que mais você precisa? Fala o que mais você precisa. Então o apóstolo Paulo confrontou com a autoridade concedida por Deus aquela influência, sem medo e intimidação, porque ele olhou nos olhos, entrada da alma, ele olhou. Então a igreja não foi chamada para assistir passivamente os movimentos do inferno, e ver, olha quantas vidas estão morrendo, nós estamos muito entristecidos, sim, estamos consolando uns aos outros. Não tem sido um tempo fácil. Tem sido uma assolação sobre a terra. Não tem sido fácil, mas não é impossível, porque Deus está conosco.
Se eu querer desistir agora, eu vou para onde? Tem algum abrigo mais seguro do que Ele? Tem alguma palavra, alguma filosofia, algo que pode me trazer mais direção e clareza do que a palavra de Deus? Fala para o teu irmão, não viaja. A viagem missionária sim, mas não viaja, não é tempo de parar, não é tempo de voltar atrás. É tempo de recalcular, sim, é tempo de olhar, ver como que eu estou andando, como que está sendo, sim, mas não para retroceder, porque nós cremos. Amém? Ele tinha bom ânimo, ele perseverava, não porque ele era superior do que nós, porque ele era homem e tinha as mesmas tentações, como Elias disse no livro de Tiago, as mesmas tentações a desanimar, as mesmas tentações estavam tentando impedir com que ele pregasse o evangelho. Mas por que ele não parou? Além de tudo que eu já falei, porque ele sabia quem era, porque ele andava pelo que ele cria, ele tinha fé que Deus estava com ele, iria capacitá-lo. O coração dele não estava apenas nas coisas dessa terra. Ele estava e sabia que existia uma coroa celestial, uma morada eterna. Ele não ficava buscando aprovações de homens, muito pelo contrário, ele foi muito desaprovado pelos homens. Ele foi questionado no sinédrio, ele foi esbofeteado, ele foi amarrado, preso, encarcerado. Nada do que a gente viveu. Mas ele nos ensinou, não desanimem, pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, você acha que foi leve e momentânea a tribulação que ele passou? Leve, ele considerou como leve, e momentânea não se compara ao nível de glória que há de ser revelada. Acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas que não se veem. E depois em Atos 14 você pode ler o caminho de volta em direção a Antioquia. Eles estavam exaustos, eles cansavam sim, mas eles eram incansáveis em sua missão. O louvor pode vir e se preparando. É possível. Talvez você esteja se sentindo no seu limite. Talvez você esteja se sentindo fraco para esse tempo. O que você precisa fortalecer é a sua fé. Porque Paulo conhecia as fraquezas dele. E reconhecer as fraquezas, aliás, ele disse, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas ele não andava como um fraco na fé. Ele reconhecia as fraquezas, as impotências, os pecados, as fraquezas dele, sabe? Por isso que foi colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, tamanhas revelações que ele teve. Nós fomos chamados para esse tempo. E se eu pudesse dizer algo que gravasse na tua mente, no teu coração, se fortaleça no Senhor. Ele tem poder para te livrar, Ele tem poder para te capacitar. Vamos orar. Se você está nos visitando, pode começar o louvor, um violão, por favor, em nome de Jesus, amém? Conectados, Pai, nós estamos conectados, Senhor. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, para os olhos que têm chama de fogo. Nos perdoa, Pai, pela covardia, nos perdoa pela desistência, nos perdoa, Senhor. Ninguém está falando para você fazer algo que você não consegue. A pergunta não é se você tem força, a pergunta é se você quer continuar prevalecendo, a pergunta é se você deseja continuar resistindo, prosseguindo. Porque estes homens não tiravam os olhos do alvo, eles até alcançarem o objetivo para o qual eles foram chamados, eles permaneceram, eles perseguiam o propósito. Então pede ajuda, se achegue diante do trono da graça,
Coloca diante do Senhor a tua verdade. Você pode dizer: Senhor, eu estou um pé rapado, sei lá, eu estou esfarelado, eu estou quebrado. O Senhor sabe a tua condição, mas Ele espera a tua oração, o teu quebrantamento. Tira o orgulho, tira todas as barreiras que tentam se interpor. Você não precisa aparentar piedade, aparentar uma espiritualidade que você não está tendo. Você precisa apresentar a sua verdade diante do Senhor. Assim você sairá fortalecido. Assim você vai restaurar a tua identidade. Assim a confusão vai sair, porque a luz, a verdade vai prevalecer. Pai, nós estamos aqui. O Senhor sabe exatamente a condição que eu me encontro. O Senhor sabe exatamente os medos que cercam. O Senhor sabe os temores, as tribulações, as acusações que o nosso inimigo incansavelmente tenta acusar. O Senhor conhece. O Senhor é o nosso juiz, aquele que nos defende, que arranca a acusação, que cala a boca de Satanás, que aniquila as obras do inimigo, que tira as setas, as mentiras. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Quantos dardos já entraram, já penetraram, já te contaminaram? Essa noite o Senhor quer tirar e arrancar esses dardos, essas mentiras. Fortalece no Senhor, fortalece no Senhor. Ele vem para nos fortalecer nessa noite. Ele vem para levantar o caído. Ele vem para revelar a identidade. Ele vem para revelar o propósito. Ele vem para revelar a missão. Ele vem para reafirmar a tua chamada nessa noite. Aleluia. Sua voz ecoa, eu sei que fecha os teus olhos onde você está e coloca o teu coração. Ele tem um caminho na tormenta. Ele nunca deixou de estar presente. Emanuel, eu sou. Perto Perto estás. Sua voz ecoa, eu sei que perto estás. A tua voz nos alcança. Mesmo em meio à tempestade, alto mar, sobre as águas vem andando me encontrar. Pedro, não olha para as grandes ondas, olhe para mim e ande sobre as águas. Enquanto o vento sopra E as águas se agitam, meus pés dançam tua canção. O teu amor perfeito afogou meus medos, e agora posso olhar só pra você. Onipotente, vem, Senhor. Nunca me deixou. Eis que estou convosco, diz o Senhor. Emanuel, nós temos essa certeza. Deus comigo está. Olha Ele aí contigo, olha Ele aí contigo. Ele contigo é maior do que o exército.
mesmo que estava lá está aqui hoje e estará no futuro. Ele é o mesmo. Eu sei que estás por perto, nunca me deixará, nunca me deixará. Nos meus piores medos, fraquezas e anseios, eu sei comigo está, você comigo está. Quando eu não te enxergo, eu sei que estás por perto. Visita cada lar, visita cada família, manifesta a tua presença real, manifesta a tua presença real. As vozes, só as vozes. Deus está trazendo experiências sobrenaturais na tua casa. Deus está trazendo experiências que há muito tempo você não tinha. Deus está te mostrando o mundo espiritual, ele é real. Deus está te despertando. Deus te acordará, Deus te mostrará. Você que não está querendo ouvir ninguém, você que está na caverna, Deus vai falar com você. Ele tem como se manifestar e te alcançar de novo. Nenhum homem se esconde de Deus por muito tempo. Ele vai te encontrar, ele vai até onde tu estás. Ele abre o cárcere da solidão, da ferida, da dor. Ele entra aí e te chama para sair desse lugar, e te chama para sair desse lugar. Levanta-te, a minha graça te basta. Lembra o que eu já fiz em tua vida. Lembra-te, o Senhor está afastando a névoa de Satanás, uma atmosfera de confusão, de dúvida, de engano está saindo, porque a presença toma conta da casa. Por isso que ainda sem força, clama pela presença dele. Eu posso ver uma mulher que está sem força até mesmo para orar. Começa a declarar: Jesus, 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 Emanuel, Deus ouve a minha oração. Somente diga o nome do Senhor. Ele está enviando os anjos dele até a sua casa, o seu quarto. Ele te dará um escape, ele te levantará de novo. Mande um direct, mande uma mensagem, pede ajuda, em nome de Jesus. Ele nos encontra, ele nos encoraja, ele nos dá um amor que tira o medo da morte, tira o medo do sofrimento, traz a ousadia que os apóstolos tinham na igreja primitiva, uma disposição em ir sem calcular. Não era sem noção, sem prudência, mas eles tinham uma disposição em prosseguir. E o Senhor está fortalecendo as nossas vidas para prosseguir e para perseguir o propósito e a missão para o qual Ele nos designou. Oramash e andanás. Emmanuel, Deus comigo estás, como é bom saber. Emmanuel, como é bom saber que comigo deixou. Essa certeza me fortalece. A tua palavra me fortalece.
simboliza ministério, profeticamente. O Senhor está dizendo, os motores, alguns motores estão sendo ligados de novo. Alguns tinham se fundido, alguns tinham acabado a gasolina, alguns carros apenas pararam e ficaram encostados. Nem na garagem estavam em qualquer lugar da rua. O Senhor está ligando o motor novamente do seu ministério, do teu chamamento, do teu carro, da tua chamada ministerial. Deus está ligando, Deus está ligando. Ele está injetando óleo, Ele está injetando combustível. Eu preciso preparar a minha igreja para esse tempo. Eu preciso preparar os meus filhos para esse tempo. Eu vou me esvaziar para ser cheia do Espírito Santo. Para você. Forma em nós. Eu vou me esvaziar. Tudo que se esvazia recebe um novo preenchimento. Como é bom, como renova isso. Tudo em mim ganhar. Preenchendo todos os espaços, toda a minha vida. O amor a ti, está ganhando forma. O amor não vai se esfriar em mim e em você. Você determina isso. Você determina isso. Eu vou queimar de amor por ti. O teu amor está ganhando forma. Se você está nos visitando para encerrar esse culto, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração simples, mas genuína, verdadeira, de um coração que deseja. Depois de ouvir toda essa mensagem, certamente você assimilou algo dessa mensagem falou, tocou no teu coração, porque esse não é um poder que há no preletor, esse é um poder que há na palavra de Deus, de tocar, de convencer, de encaixar. E o maior encaixe na vida que um homem e uma mulher precisa ter é o encaixe do amor de Deus. Num vazio existencial humano que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Então, se você está aqui e agora, e você quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele foi para aquela cruz por amor, para te salvar, porque Ele preparou uma casa eterna, e você não terá mais nem medo da morte, porque Salmo 23 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ali Ele estará comigo. E essa é uma certeza que todos nós temos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Alguns têm morrido aos nossos olhos precocemente, mas nada fugiu do controle da soberania de Deus. Essa é a nossa esperança. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é um bom Pai. Não deixa a revolta permanecer no teu coração. Ele pode te trazer respostas, Ele pode te trazer clareza das coisas que estão acontecendo, mas talvez algumas nós saberemos na eternidade. Tem perguntas que a minha filha faz que ainda talvez não seja o momento de ela saber, mas aquilo que ela pode saber eu vou revelar a ela. E existem algumas verdades que ela vai saber quando ela for mais velha.
Se você está aqui na transmissão e deseja, e se você está aqui presencial, mesmo sendo um líder, mas está na casa, mas o teu coração está afastado da presença. Você sente muita coisa mecânica, sabe? Você não está servindo mais do mesmo jeito. Aliás, o serviço muitas vezes já se tornou um fardo. Deus não quer que a gente ande dessa forma. Ele quer que a gente tenha alegria, que a gente ande pleno, para que a gente se alegre com aquilo que a gente se envolve no reino, com a certeza que Ele nos capacitou com dons e habilidades para que a gente cumpra o nosso chamado. Não murmurando, ai, mais uma escala, tem pouca gente. Ele já falou que poucos seriam ceifeiros e grande seria a seara. Então, se você deseja aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração com a mão no teu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te eu agradeço te agradeço por ter aberto o livro, por ter mostrado a palavra para mim, mostrado a palavra por pra eu mim, ter recebido esse link, por eu ter recebido esse link, essa transmissão, ter entrado e me alcançado. Eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero abrir a porta Eu do meu quero coração. abrir a minha casa. Eu quero abrir a minha casa, vida, a minha vida, para que o Senhor possa entrar. para que o Senhor possa entrar. Eu reconheço que tu és o Filho de Deus, que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está vivo. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, porque eu quero a partir de hoje ter a confiança e a certeza de que eu vou viver eternamente, que existe uma vida além da terrena, que existe uma casa celestial, que já foi preparada para mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero te abençoar, te receber e declarar que você é bem-vindo na família de Jesus. Essa é uma das igrejas dessa cidade que estão transmitindo a palavra de Deus. Então, se você desejar fazer parte, ser membro, sabe, estar ouvindo a palavra, continuar sendo discipulado pela igreja, nesse momento online, da forma que a gente consegue, com as transmissões, com as células nas terças-feiras, que você pode estar com um grupo caseiro, conectado. Eu quero que você escreva através do... Vai ter um QR Code na tela, ou um WhatsApp, que você vai mandar o seu nome, que você aceitou Jesus hoje, que você quer ser acompanhado. E nós temos aqui muitos líderes e pessoas que podem te ajudar. O Ministério Boas-Vindas vai entrar em contato com você. Essa é a forma que nós temos online de te conhecer. Presencialmente eu iria pedir para que você viesse aqui no final do culto, entregasse, desse o seu nome, se apresentasse a nós, amém? Nós não temos outra forma nesse período, senão você enviar uma mensagem para nós. Será uma grande alegria receber a tua mensagem, amém? E eu vou me esvaziar. Vamos, igreja, vamos nos esvaziar, para que Ele venha nos encher, tudo em mim ganhar. Toma forma, Senhor, o teu amor, a tua unção, toma forma em nós, recarrega a força, recarrega o ânimo, redobra a força, redobra o ânimo dos teus filhos, fortalece o homem interior, fortalece o homem interior nessa noite. Nós não seremos mais os mesmos, não seremos fogo de palha, um dia cheio da unção, o outro sem nada, o outro murmurando. Nós não queremos viver dessa forma, inconstantes. Nós queremos ser constantes, nós queremos ser constantes e cheios do fogo do Espírito. Tudo em mim ganhar. Me
amamos, Jesus. Por isso vamos perseguir o propósito e a missão. Juntos, recebendo a força do alto, mas recebendo a força dos irmãos. Quando um está caindo, o outro dá a mão para poder levantar, não para acusar. Deus está removendo os dedos que apontam e acusam. Deus está retirando nesse tempo os acusadores, os críticos. Deus está tratando com os críticos e com aqueles que apontam o dedo para os irmãos. Deus quer que a gente se ajude, que a gente fortaleça a fé um dos outros. Não afunde mais aquela pessoa que já está caída. Mas eu falei, você estava assim, você queria continuar assim? Ele já sabe, quem está caído já está acusado. Ele não precisa mais de uma crítica. Ele precisa de uma mão que levanta, de uma palavra que levanta. Eu acredito em você, eu acredito em você. Volta, levanta. Vamos ligar uns para os outros. Liguem para 3, 4, 5 irmãos. Chama para perto. Em nome de Jesus. Essa é a hora, mais do que nunca, da igreja ser família. Nós não desacreditamos do amor, porque senão nós estamos desacreditando de Deus, porque Deus é amor. Nós acreditamos no amor. Nós acreditamos na unidade. E nós acreditamos na comunhão, aonde Ele ordena a bênção. Por isso não deixe de congregar. E Hebreus 10, 25, o Senhor me incomodou, eu postei e estou falando aqui também ao vivo, através dessa transmissão, como foi de costume de alguns. Não, nunca foi a vontade de Deus se afastar da congregação. Eu preciso ter uma igreja local. Eu sou a igreja, sou, mas eu não sou desigrejado. Eu pertenço, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe espiritual. Eu pertenço a um lugar. Eu tenho uma raiz ministerial. Eu tenho um lugar onde eu fui plantado. Sim, na videira que é Jesus, mas a extensão é a igreja. Amém? Então nós vamos estar inseridos. Eu estou a muitos quilômetros de distância do meu pai, mas ele nunca deixou de ser meu pai. Agora na pandemia eu estou ouvindo muito mais os cultos. Às vezes eu termino aqui, a gente vai ouvir o culto da sede. Mas eu sempre ouvi a voz do meu pai. Não pode haver confusão de paternidade. Amém? Eu preciso saber, a conhecer a voz do meu pai, Deus, mas do meu pai celestial, do meu pai também espiritual. Amém, queridos? Por amor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça de Cristo Jesus te levante e te fortaleça para esse tempo presente. Que o Senhor nos sustente com a sua mão e sua destra fiel, com a sua força. E que todos sejam fortalecidos e redobrada a força, os joelhos decaídos possam ser levantados, os pés fortalecidos para a preparação do Evangelho, com as sandálias, com a armadura regimentada, a armadura ajustada, quer dizer, ajustada, em nome de Jesus. E que toda astuta cilada de Satanás, tudo que o inimigo está tramando para tentar nos destruir, seja desmascarado. Todo tipo de ataque, contra-ataque, retaliação das trevas, seja destruído, paralisado em nome de Jesus. O Senhor nos unge, o Senhor nos cobre com sangue nos umbrais das nossas portas, nos umbrais das portas dessa casa. O Senhor nos guarda, e sobre a sombra do Onipotente nós temos segurança. O mal, a peste que voa de dia, a tempestade, o terror noturno não nos alcança, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus.